assim abalar, viu? Diretamente a autoestima. Aí um dia você rejeita, no outro dia você é rejeitada. Como superar uma rejeição? Vamos descomplicar isso em plena segunda-feira. Roda a vinheta. Nossa colunista, a psicóloga Janaína Ferreira, começa mais uma semana conosco. Oi, Jana, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde. Tudo bom? É um tema que a gente precisa comentar mesmo. Sim. Desde que você falou, né, em relação à rejeição, a gente pensa que a autoestima ela é muito abalada. Por quê? Porque isso termina gerando aí uma dificuldade para a pessoa em relação a por que eu fui rejeitada, por que eu fui excluída da vida daquela pessoa, porque aquela pessoa eu não caibo mais na vida daquela pessoa. Isso termina gerando muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, é importante a gente desmistificar várias coisas. Muita gente já se antecipa com o medo da rejeição e toma determinadas atitudes. Ou seja, em algum momento da vida ela foi rejeitada e já está se comportando assim, evitando aquela rejeição. Não vou nem tomar o primeiro passo, vai que diga não. Isso causa muita limitação na vida e perde muitas oportunidades, né, Causa Jana? mesmo. O que acontece? A rejeição gerou nela uma frustração, um medo de passar aquela sensação que é tão dolorosa e ela termina evitando novas possibilidades. Mas a gente precisa entender que aquilo serviu para ela em relação a entender o que foi que culminou naquela rejeição. Tem a ver com ela, tem a ver com o padrão de comportamento da outra pessoa, tem a ver com gostar, tem a ver com não gostar, o que está acontecendo. Então, são muitas nuances que a pessoa precisa entender. Quando a gente fala de rejeição, Fernandinha, uma das primeiras coisas que eu costumo dizer é fazer uma alusão a um corte. Sim. Um corte. Quando a gente corta em algum lugar, a primeira coisa que faz é ver aquele lugar para saber se precisa levar ponto, se não precisa, se precisa colocar só um remédio, se precisa tomar uma antitetânica. A gente não tem esse cuidado de ver o que é que está acontecendo, mesmo que doa, né? Então, vai lavar aquele corte, vai doer. Ver as consequências daquele corte. Ver aí o tamanho daquele corte, a profundidade. Então, do mesmo jeito, é quando a gente fala de rejeição. A primeira coisa que, mesmo que doa, que precisa fazer, é tirar, destampar aquilo para saber, de fato, até onde aquilo foi. Porque muitas vezes, Fernandinha, aquilo nem foi tão grande. Foi mais o ideal, a expectativa, porque o relacionamento já não estava bom, porque já existia um afastamento muito grande, porque tem várias maneiras de dizer não, né? E uma dessas é essa questão do afastamento. Então, muitas vezes já não existia, já não era tão bom, mas quando chega ao fim, a pessoa pensa que o corte é maior do que deveria. Então, a primeira coisa é, olha lá, mesmo que doa, e presta atenção aonde é que você precisa cuidar, o que é que você precisa fazer. Outra coisa muito importante é que a gente passa pelo processo de aceitação. Sim. Que a gente já entendeu, vai lá no fundo do poço, frustração, tristeza, raiva, medo, barganha. E aí, nesse processo, Fernandinha, o que não tem solução, solucionado está. É igual a nossa mãe dizia, o que não tem remédio, remediado está. É isso. Então, tem algumas coisas que independem da minha vontade. E uma dessas é o comportamento do outro. Então, se o outro decidiu que aquele relacionamento não é mais sustentável, eu não consigo decidir por dois. Para um relacionamento acontecer, os dois precisam querer. Mas para acabar, basta que um queira. E isso termina tendo, como a gente está falando, tá remediado. Não tem o que fazer. O que é que a gente precisa, né? Então, é começar a falar. As pessoas, elas têm uma tendência de estar sofrendo, se isola, guarda, fica ali quietinha, calada. E aí isso termina potencializando a dor e os pensamentos, eles começam a dizer nada vai dar certo, você não vai conseguir outro relacionamento, essa é uma tendência sua, que a gente pode chamar de distorcidos, estereotipados, sabotadores, o nome que você queira dar. Mas isso está acontecendo porque a emoção, ela está muito negativa, para baixo, e aí os pensamentos terminam sendo dessa ordem, né? Então, a primeira coisa é, presta atenção nos teus pensamentos, porque eles têm a tendência a estar plugado na emoção negativa. E fala, escreve, dança, pinta, bota pra fora, fotografa,
esgota aquilo. Quanto mais você fala, mais aquele assunto vai perdendo o poder, a energia. Quanto mais você guarda, fica ali, mais poder aquele pensamento tem e aquele sentimento tem. Dimensiona, né? É igual a idealização de pessoas. Às vezes, fulana, olha, fulana é muito maravilhosa. Aí você idealiza aquela pessoa, você se aproxima de fulana por qualquer motivo. Aí você vai vivendo com fulana, vai convivendo com fulana, aí vai acabando aquela imagem que você fez de fulana, desse fulano, justamente, né, Jana? Então é tão importante, então é dolorido, tá, Fernandinho? Não posso dizer quem já passou e quem nunca passou no fundo do poço de uma decepção amorosa, de uma rejeição. Muitas vezes a pessoa rejeita, muitas vezes a pessoa é rejeitada, como você falou, e a gente sabe que dói. Mas o que é que a gente precisa entender? É que a partir disso, você começa a ter autoconhecimento, você começa a avaliar como é que você pode melhorar o teu comportamento. Não vem com aquela solução mágica de vai ficar comigo e eu vou conseguir mudá-lo, porque isso não é verdade. Uma pessoa não consegue sustentar uma relação de dois. Então, você precisa entender qual é o teu comportamento e por que isso está te afetando, né? Em relação à rejeição, uma das coisas importantes da gente da gente entender é que ressignificar os pensamentos, aquilo que nos foi dito, que uma pessoa só é feliz com outra, que ninguém é feliz sozinho, aquelas histórias de amor, né, que a gente vê nas músicas, que eu faço tudo por você, que faço por mim, que faço pelo relacionamento. Então, isso não é verdade, isso é do amor romântico, mas na vida real isso não funciona. Hoje, Ana, a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, mas é preciso a gente também falar um pouquinho sobre outras situações onde que você se senta rejeitado. Por exemplo, no ambiente de trabalho, né, numa proposta de trabalho. Às vezes você está trabalhando, está dando o seu melhor e simplesmente a empresa entende que para ela não é o melhor. Então, você se sente fracassado, que não deu certo. Então, é o mesmo sentimento, né, É Jana? o mesmo sentimento. E o que é que a gente precisa? Procurar ver os fatos. Então, a produção que ela está fazendo é o melhor para ela, mas para a empresa nem precisava daquilo tudo. Não é aquilo, talvez, que a empresa queira. Talvez seja outro tipo de comportamento. E aí não combina. E isso passa a ter aí essa necessidade de vou procurar outra pessoa. Mas isso faz com que a pessoa também diga assim, então tá, o que foi nessa circunstância que eu dei e o que era que a empresa queria. Por isso que a gente monta aí o autoconhecimento para avaliar se teve alguma responsabilidade individual ou se de fato não tem a ver com ela e tem a ver com a empresa mesmo. 98893-3999 é o telefone para você ou mandar pergunta ou partilhar algo que está acontecendo. Lembrando que aqui a gente não faz exigência do seu nome. Se você não quer se identificar, quer contar uma situação, quer fazer uma pergunta, mas não quer dizer o seu nome aqui, não tem problema, tá? Só coloca isso por escrito, não quero me identificar. Eu quero saber isso. A gente está aqui para conversar juntos e esclarecer um pouquinho no nosso consultório coletivo aqui no Com Você, mesmo, né, Jana? Mesmo. Ela não vai embora não, viu? Vai tomar uma aguinha, um cafezinho e volta pra gente conversar sobre aquilo que você coloca pra gente hoje sobre rejeição, tá? Às vezes, muitas vezes, né, nem que a pessoa nem quer mais relacionamento, nem tá mais feliz. Isso. Mas só o fato de não torcer da pessoa que terminou, que deu o ponto final, fica ali com ódio, querendo desistir, né, Jana? É, essa sensação, né? Como a gente estava falando, o fato já estava acontecendo, mas ela não ter conseguido dar o ponto final e quando teve essa circunstância, dá uma sensação muito difícil, própria, né? De eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Mas muitas vezes é avaliar o que é realmente que tinha aquela relação e se era ainda proveitosa. E muitas vezes é a oportunidade de um recomeço bem feliz, se amando, se respeitando, né? Entendendo o que aconteceu com você e entendendo também que às vezes é do avesso que é o lado certo, né, Jana? Verdade. Daqui a pouquinho ela volta, você manda pra cá a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua partilha, a gente volta daqui a pouquinho. Por falar em recomeço,